O apartamento cheirava a derrota e café instantâneo. Sara Monteiro estava sentada no chão do seu pequeno estúdio, cercada por caixas de mudança que ela não tinha dinheiro para encher com nada que realmente valesse a pena guardar. 29 anos. E era isso que a vida dela tinha se tornado. 3 sacos de lixo cheios de roupas, um sofá-cama afundado no meio e a cômoda da avó. A cômoda. Meu Deus, aquela cômoda. Encostada na parede do fundo parecia uma acusação silenciosa. Madeira escura, puxadores de latão gastos pelo tempo, ocupando um espaço que ela não tinha numa vida que já era pequena demais. Se você está gostando deste mergulho profundo na história, aproveite para se inscrever no canal e, com licença, conte nos comentários de onde você está assistindo hoje. O ex-marido Marcos tinha rido da cômoda durante o curto casamento deles. A mãe implorou para que ela a deixasse para trás quando saiu de casa aos 19 anos. A irmã Jéssica, elegante e bem-sucedida no apartamento moderno no centro de São Paulo, chegou a se oferecer para pagar um caçamba, só para se livrar daquele trambolho. Sara, isso é horrível. Jéssica disse na semana anterior, torcendo o nariz para as flores entalhadas nas gavetas. E ainda cheira a mofo. Por que você fica arrastando isso de apartamento em apartamento? Nem é antigo. É só velho. Porque foi a vovó Rosa que me deu Sara, quis dizer. Porque é a única coisa que me resta dela. Porque quando todo mundo desistiu de mim, ela não desistiu. Mas não disse nada. Apenas sorriu. Aquele sorriso cansado que tinha virado seu padrão mudou de assunto e engoliu as palavras. Agora sentada nos escombros do terceiro despejo em 2 anos, Sara encarava a cômoda e se perguntava se Jéssica não tinha razão. Talvez fosse hora de deixar aquilo ir. Deus sabia que ela precisava se desfazer de muitas coisas. O celular vibrou. Outra mensagem do proprietário. Aviso final. 3 dias para desocupar ou seus pertences iriam para a rua. As mãos de Sara tremeram quando ela largou o telefone. Aquilo já tinha acontecido vezes demais. O ciclo era sempre o mesmo: trabalhar em 2 empregos, atrasar as contas, mesmo assim ser despejada, recomeçar em algum lugar mais barato e pior. O trabalho era honesto. De manhã, o turno na padaria sovando massa enquanto a cidade ainda dormia. À tarde e à noite, na lanchonete da Dona Mariana, servindo café para pessoas que olhavam através dela como se fosse invisível. Somando os 2 empregos, ela ganhava algo em torno de R$4.000 por mês. Só o aluguel já era R$2.800. Luz, água, comida, o ônibus para ir trabalhar. E a conta nunca fechava. Nunca. Uma batida forte na porta a fez pular. Ela conhecia aquela batida. Pesada, impaciente. Kevin, o filho do proprietário que parecia sentir prazer demais em levar más notícias. Sara, eu sei que você está aí. Ela abriu a porta só um pouco. Kevin estava no corredor, braços cruzados, um sorriso torto no rosto. Tinha 23 anos, ainda morava com os pais, e mesmo assim, olhava para ela como se fosse o fracasso da história. 3 dias, ele disse. Meu pai está falando sério dessa vez. Sexta você sai. De um jeito ou de outro. Estou tentando resolver. Sara respondeu, odiando como a própria voz soava pequena. Você sempre está tentando resolver. O olhar dele deslizou para dentro do apartamento e parou na cômoda. Sabe, se você vendesse essa coisa feia, talvez conseguisse pagar o aluguel. Tem uma loja de móveis usados ali na rua de baixo que compra essas porcarias. Algo quente explodiu no peito de Sara. Isso não é porcaria. Se parece bastante. Kevin deu de ombros. Enfim, sexta. Não dificulta mais do que precisa. Ele foi embora. Sara fechou a porta e encostou nela, os olhos ardendo de lágrimas, que ela se recusou a deixar cair. Já tinha chorado o suficiente. Chorar não mudava nada. Ela caminhou até a cômoda e passou a mão pela superfície, sentindo a madeira gasta sob a palma. Havia riscos de décadas de uso, o verniz desbotado irregular. Mas a estrutura era firme. Dava para perceber que alguém tinha construído aquilo com cuidado,
com uma atenção aos detalhes que faltava na maioria dos móveis modernos. A vovó Rosa tinha dado a cômoda para ela no aniversário de 16 anos. Sara se lembrava daquele dia com clareza. Elas estavam sentadas na casa pequena de Rosa, onde ela morou por 40 anos, depois que o avô morreu. Rosa segurou as mãos de Sara entre as suas mãos, sempre macias, apesar de uma vida inteira de trabalho, e disse algo que ela nunca esqueceu. Essa cômoda está na nossa família desde quando eu tinha a sua idade. Não é bonita, não vale muito dinheiro, mas guardou meus sonhos quando eu era jovem e tinha medo. Guardou as coisas da sua mãe quando ela era menina, embora ela nunca tenha dado valor. E agora eu estou te dando Sara porque acho que você entende algo que a maioria das pessoas não entende. O que, vovó? Que as coisas mais valiosas nem sempre são as que brilham. Sara sempre tinha amado aquela cômoda. Durante o ensino médio, durante o desastre do casamento com Marcos, em cada mudança, em cada queda e decepção, ela esteve ali. A única coisa que era realmente dela. Mas agora, naquele estúdio apertado, com o despejo se aproximando, Sara se perguntava se insistir naquilo não era só teimosia. Talvez fosse hora de soltar, hora de ser prática. O próximo turno na padaria começava em 6 horas. Ela devia dormir. Em vez disso, abriu a primeira gaveta da cômoda e encarou o pouco que havia ali dentro. Algumas camisetas velhas, fotografias amareladas pelo tempo, uma caixinha de joias com bijuterias que tinham pertencido à vovó Rosa. Nada de valor, mas bonito o suficiente para guardar. Passou para a segunda gaveta. Mais roupas. A terceira, como sempre, emperrou. Sara teve de sacudi-la puxando de lado até que deslizasse. Pensava em consertar aquilo havia anos, mas nunca encontrava tempo. A quarta gaveta estava vazia, exceto por algumas folhas de papel de seda que Rosa tinha colocado ali décadas antes. Sara passou os dedos pelo fundo e sentiu uma leve ondulação na madeira. Sempre achara que era apenas o desgaste do tempo, a cômoda cedendo com os anos. Mas naquela noite cansada, desesperada e farta de tentar manter tudo de pé, ela pressionou com mais força a parte deformada, algo fez clique. Sara congelou. Aquilo não era o rangido de madeira velha. Era um som mecânico preciso. Ela pressionou de novo. Outro clique. E então, de forma impossível, o fundo da gaveta se moveu. Não quebrou. Deslizou como se tivesse sido feito para isso. Com o coração disparado, Sara puxou a gaveta inteira e a colocou no chão. Ajoelhou-se e olhou para o vão vazio. A luz do teto mal alcançava a escuridão, mas havia algo ali. Uma emenda na madeira onde não deveria existir nenhuma. Sara pegou o celular e ligou a lanterna. O feixe estreito revelou o que ela não tinha percebido. Por 13 anos o fundo da quarta gaveta era falso. Ficava alguns centímetros acima da base real e numa das bordas quase invisível havia uma pequena trava de latão. Os dedos de Sara tremiam quando ela a pressionou. O fundo falso se ergueu levemente, revelando um compartimento secreto. Dentro havia uma pasta de couro daquelas usadas por advogados para documentos importantes. Estava impecável, cuidadosamente preservada, embrulhada em algo que parecia papel livre de ácido. Sara a retirou com as mãos trêmulas. O couro era macio caro, não o tipo de coisa que sua avó poderia comprar, nem algo que deveria estar escondido numa cômoda que todos chamavam de inútil. Ela levou a pasta até o sofá-cama e sentou-se respirando em goles curtos. Por um longo momento, apenas a segurou com medo de abrir, medo do que aquilo poderia significar, ou de não significar nada. Por fim, abriu o zíper. Dentro, havia documentos. Dezenas deles. Certificados de ações impressos em papel grosso com bordas ornamentadas. Sara não entendia muito de investimentos, mas até ela reconhecia alguns nomes. Apple, Amazon, Microsoft. As datas a fizeram engolir em seco, 1997, 1998, 2001. Antigas pelos padrões da tecnologia, e os números? Deus os números. 1000 ações da Apple compradas em 1997. 500 da Amazon adquiridas em 1998.
750 da Microsoft em 2001. As mãos de Sarah tremiam tanto que ela quase deixou a pasta cair. Se você está achando esta história envolvente, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos profundos como este. Aquilo não podia ser real. Não podia. Porque se aquelas ações fossem legítimas, devidamente transferidas e realmente pertencentes à sua avó, o celular já estava em sua mão antes mesmo que ela percebesse. Ela digitou freneticamente. Cotação atual da Apple, da Amazon, da Microsoft. A mente de Sarah mal conseguia acompanhar as contas. A visão ficou turva. E aquilo eram apenas 3 certificados. Havia muitos outros. Tantos outros. E sob as ações ela encontrou mais uma coisa: títulos ao portador. Não sabia muito sobre eles, mas sabia o essencial: quem estivesse com os títulos nas mãos era o dono. Sem nome, sem registro. Apenas posse. Cada título valia uma fortuna. E havia 30 deles. Uma quantia absurda escondida ali dentro da cômoda. Ali, enquanto ela se matava de trabalhar, enquanto era despejada, enquanto passava fome, enquanto usava sapatos com buracos na sola. A respiração de Sarah ficou irregular. Aquilo não estava acontecendo. Era um sonho, um erro, ou alguma piada cruel do universo. Mas os papéis pareciam reais. O peso deles era real. No fundo da pasta, dentro de um pequeno envelope, havia uma carta escrita à mão com a caligrafia da avó. Sarah, se você está lendo isto, eu já me fui. E você encontrou o que escondi todos esses anos. Sinto muito por não ter contado enquanto estava viva. Tentei tantas vezes, mas as palavras nunca saíram. O medo tem um jeito de manter segredos bem trancados. A carta continuava. Esta cômoda está na nossa família há 3 gerações, mas fui eu quem a modificou. Construí o compartimento secreto em 1987, depois que seu avô morreu. Todo mundo achava que eu era pobre. Todo mundo achava que eu mal conseguia sobreviver com o pouco dinheiro do seguro de vida do seu avô. Não estavam totalmente errados. Eu lutei, sim. Mas também tinha algo que ninguém sabia. Seu avô e eu começamos a investir no mercado financeiro nos anos 1960. Não era muito só pequenas quantias que conseguíamos juntar com esforço. Acreditávamos nos negócios no futuro, na ideia de que pessoas comuns podiam construir algo se fossem pacientes o suficiente. A maioria desses investimentos não deu em nada. Perdemos mais do que ganhamos durante quase 30 anos. Mas nos anos 1990, quando eu já estava na casa dos 60 e todos achavam que eu era velha demais para entender computadores, eu vi algo diferente. Vi aquelas novas empresas de tecnologia e lembrei como era acreditar no futuro. Então peguei o pouco que eu tinha, cerca de $150.000, do seguro de vida do seu avô e investi. Apple, Amazon, Microsoft, entre outras. As pessoas disseram que eu estava senil. Sua mãe gritou comigo, disse que eu estava jogando fora minha segurança. Sua tia parou de falar comigo completamente. Mas eu não toquei nesses investimentos. Apenas deixei crescerem, e cresceram. Em 2010, aquele dinheiro tinha se transformado em mais de 100 milhões de reais. Sarah parou de ler. A visão ficou branca nas bordas. 100 milhões de reais. A avó tinha sido multimilionária e ninguém sabia. Viveu naquela casinha pequena, comprou em brechós, recortou cupons e ficou sentada em silêncio sobre uma fortuna. A carta continuava. Eu sei o que você está pensando, Sarah. Por que eu não usei esse dinheiro? Por que vivi de forma tão simples quando poderia ter vivido no luxo? A resposta é complicada e talvez não faça sentido agora, mas vou tentar explicar. Quando você tem dinheiro, as pessoas mudam. Eu vi isso acontecer com o irmão do seu avô quando ele herdou dinheiro de um parente distante. De repente, todo mundo queria algo dele. Os filhos só ligavam quando precisavam de dinheiro. A esposa gastava tudo em coisas desnecessárias. Em 5 anos, o dinheiro acabou e a maioria dos relacionamentos também. Eu não queria isso. Queria viver nos meus próprios termos. Queria ter certeza de que as pessoas me amavam por quem eu era, não pelo que eu tinha.
e queria garantir que, quando esse patrimônio fosse passado adiante, fosse para alguém que entendesse seu verdadeiro valor. Não para sua mãe, que teria gasto tudo tentando impressionar gente que não importa. Não para sua tia, que teria guardado cada centavo e se tornado amarga vivendo para proteger o dinheiro. E certamente não para Jéssica, que teria visto isso como prova de que sempre foi destinada a algo melhor. Eu escolhi você, Sara. Estou te dando isso porque você é a única que sabe o que é lutar. A única que não tomará isso como garantido. A única que entende que dinheiro não é a mesma coisa que valor. Eu te observei desde o começo. Vi você se casar com aquele homem horrível porque estava grávida e achou que era a coisa certa a fazer. Vi você trabalhar até a exaustão para sustentá-lo, enquanto ele bebia e jogava fora tudo o que você ganhava. Vi você deixá-lo sem nada além da própria dignidade e com aquele bebê nos braços. Vi você perder o bebê e quase perder a si mesma. A respiração de Sara falhou. Emma. A avó sabia de Emma. Sara tinha 22 anos quando engravidou. Marcos ficou feliz no início, mas o entusiasmo desapareceu quando a realidade chegou. No segundo trimestre, ele começou a sair à noite e voltar bêbado, gastar o dinheiro que não tinham em jogos com amigos que alimentavam o pior dele. Sara o deixou quando estava grávida de 7 meses, foi para um abrigo. Começou a trabalhar na padaria e a construir uma vida para si e para a filha que iria se chamar Emma. E então, na 37ª semana, o coração de Emma parou, sem aviso, sem explicação. Estava ali num dia e no outro não estava mais. Os médicos chamaram de natimorto como se aquela palavra explicasse alguma coisa. Como se descrevesse o peso de carregar um filho morto até o parto. Como se traduzisse o som do silêncio quando você dá à luz um bebê que nunca vai chorar. Sara desmoronou. Tirou os 3 dias de licença por luto que a padaria ofereceu, como se a dor tivesse prazo, e voltou ao trabalho porque as contas não paravam, só porque o mundo dela tinha acabado. A vovó Rosa esteve ali o tempo todo. Sentava com Sara à noite sem dizer muito, apenas estando presente. E quando Sara finalmente conseguiu seu primeiro apartamento depois do abrigo, Rosa lhe deu a cômoda. Para quando você estiver pronta para preenchê-la com uma nova vida, ela disse. Sem esquecer Emma. Nunca esquecer, mas abrir espaço para o que viesse depois. Sara enxugou os olhos e continuou lendo. Eu vi você sobreviver ao que deveria ter te destruído. E soube que você era forte o bastante para lidar com esse presente. Mas também soube que você ainda não estava pronta. Você precisava se construir primeiro. Precisava saber quem era quando não tinha nada. Porque quando você tem tudo, é esse conhecimento que te impede de se perder. Foi por isso que eu escondi tudo na cômoda. Eu sabia que você nunca a venderia, nunca a abandonaria, não importa o quanto as pessoas te dissessem para ser prática. Eu sabia que você a levaria consigo até o dia em que estivesse pronta para olhar mais fundo, até o dia em que estivesse desesperada o suficiente, curiosa o suficiente, ou talvez simplesmente cansada o bastante para encontrar o que deixei para você. As ações são suas. Os títulos são seus. Tudo o que construí a partir daquele investimento inicial é seu. Deixei instruções em um envelope lacrado com meu advogado, Dr. Martin Brenner, do escritório Brenner em Associados na Rua Oak, em São Paulo. Ele tem uma carta pós-morte que libera tudo para você. As ações estão em uma estrutura fiduciária em seu nome. Os títulos são ao portador. Quem os possui é o dono. Guarde tudo com cuidado. Provavelmente há algo em torno de 550 milhões de dólares agora, para mais ou para menos, dependendo do mercado desde que escrevi isto. Use com sabedoria. Use bem. E Sara, por favor, use esse dinheiro para construir a vida que você merece, não a vida que os outros acham que você deveria ter. Não conte a sua mãe nem a Jéssica até estar pronta. Elas terão opiniões, terão exigências, vão se sentir no direito. Você não deve nada a elas, talvez apenas a satisfação de saberem que você conseguiu. Sem elas, eu te amo, minha menina. Sempre amei. E sinto muito por não ter contado pessoalmente.
Mas alguns presentes são melhores quando descobertos, não quando entregues. Seja corajosa, seja inteligente, e lembre-se, as coisas mais valiosas nem sempre são as que brilham. Com todo o meu amor, vovó Rosa. Sara leu a carta 3 vezes. Depois dobrou-a com cuidado, colocou de volta no envelope e deixou a pasta inteira de lado. Deitou-se no sofá-cama e ficou encarando o teto. 550 milhões DAIs. Ela vinha dormindo sobre um móvel que escondia uma fortuna dessas, enquanto trabalhava em 2 empregos que mal pagavam as contas. Fora despejada 3 vezes em 2 anos, enquanto tinha dinheiro suficiente para comprar o prédio inteiro. A avó tinha sido uma multimilionária secreta, vivendo numa casa minúscula, comprando em brechós, economizando cada centavo, e ninguém jamais soube. A ironia a atingiu de uma vez. Sara começou a rir. Não um riso feliz, mas aquele que surge quando a realidade se rompe e você não sabe como processar o que está sentindo. Riu até chorar, até faltar o ar, até o riso virar soluços que sacudiam o corpo inteiro. Emma. Ela pensou em Emma, nas contas médicas que não conseguiu pagar, no acordo parcelado com o hospital por um bebê que nunca chegou em casa, nos 2 anos de turnos dobrados só para quitar aquela dívida. Ela poderia ter ajudado Emma. Não, isso não era justo. Emma tinha morrido porque às vezes bebês morrem. Não por falta de dinheiro, mas pelo que vem depois, o luto, o desgaste, a luta. Tudo poderia ter sido diferente se Rosa tivesse contado. Talvez. Mas teria sido melhor, Sara não sabia. Talvez Rosa estivesse certa. Talvez ela precisasse se construir primeiro. Talvez, se tivesse acesso a milhões aos 22 anos, tivesse feito escolhas diferentes piores. Com o tempo, as lágrimas cessaram. Sara sentou-se, enxugou o rosto e olhou para a cômoda com outros olhos. Não era mais apenas um móvel velho. Era um cofre, uma cápsula do tempo, um teste que ela nem sabia que estava fazendo. E ao que tudo indicava, tinha passado. O celular vibrou. Mensagem de Jéssica, mamãe. Me contou que você vai ser despejada de novo. Sério? Talvez esteja na hora de admitir que você não dá conta de morar sozinha. Vem ficar comigo um tempo. Eu te ajudo a se reerguer. Sara encarou a tela. Jéssica, que passara a última década tratando-a como um caso de caridade. Que oferecia ajuda sempre acompanhada de condições e sermões. Que revirava os olhos sempre que Sara aparecia nos almoços de família com o uniforme da padaria, porque precisava trabalhar depois. Jéssica, que estava prestes a levar o maior choque da vida, mas não ainda. A carta de Rosa fora clara: não conte a sua mãe nem a Jéssica até estar pronta. Sara não estava pronta. Precisava pensar e entender o que tinha em mãos, e o que aquilo significava traçar os próximos passos, sem o caos das reações da família. Ela respondeu: já está resolvido. Obrigada. A resposta veio na hora. Está mesmo? Porque do meu ponto de vista não parece. Aquela cômoda ainda está no seu apartamento, não está? Você precisa largar as coisas que te puxam para trás. Sara sorriu. A cômoda fica. É a única coisa que não vou largar. Você é impossível. Sou mesmo. Ela deixou o celular de lado e abriu o notebook. Não o usava havia semanas. Internet tinha virado luxo para economizar. Mas o Wi-Fi do vizinho estava aberto e ela precisava pesquisar. Digitou o nome Dr. Martin Brenner, advogado. Encontrou o escritório facilmente. Brenner em Associados, Rua Oak, São Paulo. De acordo com o site, ele era especialista em planejamento sucessório e gestão fiduciária. A foto mostrava um homem na casa dos 60 anos, olhos gentis, cabelos grisalhos. Sara redigiu um e-mail. Senhor Brenner, meu nome é Sara Monteiro, neta de Rosa Monteiro. Ela faleceu há 18 meses. Recentemente descobri uma carta que ela deixou para mim indicando que o senhor possui documentos adicionais relacionados ao espólio dela. Gostaria de agendar uma reunião para tratar desse assunto na sua primeira disponibilidade. Atenciosamente, Sara Monteiro.
Incluiu o número de telefone e clicou em enviar antes que pudesse mudar de ideia. O relógio marcava 2h47 da manhã. O turno dela na padaria começava às 5. Ela devia dormir, mas a cabeça não parava. Em vez disso, começou a pesquisar certificados de ações e títulos ao portador, como verificar a autenticidade, como resgatar quais impostos teria de enfrentar. A pesquisa era avassaladora. Termos técnicos se misturavam e giravam na mente. A cabeça latejava. Ela fechou o notebook e voltou a olhar para a pasta. Olhar de verdade. A avó carregara aquele segredo por décadas. Morrera sem revelá-lo. E agora, Sara segurava nas mãos dinheiro suficiente para mudar tudo. O mais sensato seria proteger aquilo. Guardar em algum lugar seguro. Mas onde ela não tinha cofre nem conta com compartimento de segurança. O único lugar seguro era aquele apartamento do qual seria despejada em 3 dias. Sara abriu novamente a quarta gaveta da cômoda e estudou o compartimento oculto. Rosa havia projetado tudo com perfeição. Se você não soubesse exatamente onde pressionar, jamais encontraria. E Sara vivera 13 anos com aquela cômoda sem descobrir nada. Colocou a pasta de volta no esconderijo, fechou o fundo falso e recolocou a gaveta no lugar. Para qualquer pessoa, era apenas um móvel velho. Horrível, como Jéssica dizia. Sem valor, como Kevin afirmara. Se ao menos soubessem. Sara foi para a cama por volta das 4 da manhã. Tinha de acordar em 45 minutos, mas fechou os olhos mesmo assim. Não esperava dormir. Ficou no escuro pensando na avó em rosa, vivendo de forma simples, enquanto se sentava sobre uma fortuna em paciência, em testes invisíveis, em presentes que vinham com condições que você só percebia depois, na vida que estava prestes a construir, fosse ela qual fosse. Quando o despertador tocou às 4h45, Sara se levantou sentindo como se não tivesse dormido há dias, o que era verdade. Vestiu-se e prendeu o cabelo num rabo de cavalo, e caminhou até a padaria na escuridão antes do amanhecer, como fizera milhares de vezes. Desta vez, porém, tudo parecia diferente. As mesmas ruas, os mesmos prédios, o mesmo ônibus, cedo vistos com outros olhos. Ela não precisava fazer aquilo. Não precisava suar numa cozinha quente por um salário mínimo. Não precisava servir café a pessoas que mal notavam sua existência. Mas fez mesmo assim. Porque até confirmar o que havia naquela pasta, até falar com Martin Brenner e entender o que realmente tinha em mãos, aquela ainda era a vida dela. E as palavras de Rosa ecoavam. Você precisava saber quem era quando não tinha nada. Sara sabia. Era alguém que aparecia, que continuava quando desistir seria mais fácil, que sobrevivera à perda e à pobreza e às expectativas baixas de todos, e ainda assim permanecera gentil, sem se tornar amarga. Isso valia alguma coisa, talvez mais do que qualquer fortuna. A cozinha da padaria já estava quente quando ela chegou. Thomas, o colega de trabalho, levantou os olhos da batedeira e sorriu. Noite longa. Você está diferente. Aconteceu alguma coisa. Sara amarrou o avental e começou a separar os ingredientes dos croissants da manhã. Só cansada. Mas Thomas tinha razão. Algo estava diferente. Ela sentia isso na postura, no jeito de se mover. Um peso tinha sido tirado ou talvez assentado. Não sabia ao certo. Por volta das 7h30, justo quando a primeira fornada saiu do forno, o celular vibrou. Um e-mail de Martin Brenner. Senhorita Monteiro, eu estava aguardando o seu contato. Rosa deixou instruções claras para que eu me reunisse com você apenas depois que você me procurasse. Ela insistiu que você precisava encontrar o que deixou no seu próprio tempo e à sua maneira. Tenho documentos importantes a discutir. Você pode vir ao meu escritório hoje. Sei que trabalha no comércio, então posso ficar até mais tarde. Este assunto é sensível ao tempo. Por favor, ligue para minha linha direta para agendar. Sensível ao tempo. O estômago de Sara se contraiu. Ela esperou até o intervalo das 9h e ligou para o número indicado. Martin Brenner atendeu uma voz calorosa e profissional.
Sr. Brenner, aqui é a Sara Monteiro. Recebi seu e-mail, Sara. Fico muito feliz que você tenha ligado. Consegue vir hoje? Ela explicou que trabalhava até às 2 e depois tinha outro turno às 5. Venha às 14h30. Vou liberar minha agenda. Sara concordou e desligou. As mãos voltaram a tremer, sensível ao tempo. O que aquilo queria dizer? Havia um prazo, um problema. O resto do turno se arrastou. Thomas insistia em perguntar se ela estava bem. A gerente Patrícia comentou que ela parecia distraída. Sara pediu desculpas e tentou se concentrar, mas a mente voltava o tempo todo para a pasta para os certificados para a carta da avó. Às 2 em ponto, bateu o cartão e pegou o ônibus até a Rua Oak, no centro. Brenner, em Associados, ocupava o 3º andar de um prédio histórico. O saguão era elegante, sem ostentação, madeira escura, poltronas de couro, o tipo de lugar que sussurra dinheiro sem precisar gritar. A recepcionista sorriu com simpatia. Você deve ser a Sara. O doutor Brenner está esperando? Pode entrar. Martin Brenner se levantou quando ela entrou. Era alto, talvez 1,90 m, e a foto do site não fazia justiça à gentileza dos olhos. Sara, obrigado por vir. Apertaram as mãos e se sentaram. Martin puxou uma pasta tão grossa que parecia um manuscrito. Sua avó foi uma das clientes mais extraordinárias que já tive, e advogo há 37 anos. Ela nunca contou a ninguém que tinha um advogado. Suspeito que nunca contou muita coisa a ninguém. Abriu o arquivo. Rosa me procurou em 1987, logo depois da morte do seu avô. Tinha acabado de fazer uma compra significativa de ações e queria garantir que tudo estivesse protegido. Ao longo dos anos, construímos uma estrutura patrimonial bastante complexa, fundos fiduciários, contas de investimento, estratégias tributárias. Rosa era brilhante com dinheiro, mas insistiu em manter tudo em segredo de todos, inclusive de você até agora. Por quê? Perguntou Sara. Martin sorriu com tristeza. Porque ela queria que você escolhesse o próprio caminho. Tinha medo de que, se soubesse do dinheiro quando era mais jovem, fizesse escolhas diferentes. Talvez se casasse com alguém que não deveria. Talvez desistisse dos seus sonhos. Talvez se tornasse alguém que não era. Ele fez uma pausa. Ela também temia que sua família a pressionasse a dividir, a entregar pedaços de algo que não tinham conquistado. Sara pensou em Jéssica, na mãe, em cada reunião de família em que a olharam com pena e desapontamento. Ele provavelmente estava certo. A pasta que você encontrou é só o começo. Rosa manteve aqueles certificados físicos e títulos como um teste. Se você os encontrasse, ela saberia que você tinha ficado desesperada o bastante para olhar mais fundo, curiosa. O bastante para ver o que os outros não viram. E resistente o suficiente para manter aquela cômoda, apesar de todos dizerem para se livrar dela. O que quer dizer com só o começo? Martin retirou mais documentos. As ações daquela pasta são reais e valiosas, mas na verdade são cópias. Os certificados originais, junto com a maior parte do patrimônio da Rosa, estão em um fundo fiduciário internacional em seu nome desde 2015. A estrutura foi pensada para ativar após a morte dela, com um período de carência de 2 anos para que você amadurecesse e estabilizasse a vida. 2 anos. Ela faleceu há 18 meses, continuou ele. Isso significa que em 6 meses, no 2º aniversário da morte dela, você terá acesso total a tudo. Até lá, o fundo é administrado por mim e por outros 2 curadores. Podemos liberar recursos emergenciais se necessário, mas o grosso permanece protegido. A cabeça de Sara girava. Quanto é tudo isso? Martin puxou um extrato. No fechamento do mercado de ontem, o fundo estava avaliado em aproximadamente 650 milhões de reais. O escritório ficou em silêncio, exceto pelo som distante do trânsito. Sara não conseguia respirar nem pensar. 650 milhões, sussurrou. Rosa foi paciente, disse Martin. Manteve aquelas ações de tecnologia durante quedas e recuperações. Diversificou em imóveis, títulos e mercados internacionais.
O que começou como cerca de $150 mil nos anos 1990 cresceu exponencialmente. E ela viveu apenas da aposentadoria e da pensão do seu avô sem tocar em nada. Todo o dividendo foi reinvestido, todo o ganho capitalizado. Porque ela não usou nada, poderia ter ajudado pessoas vivido de outro jeito. Perguntei isso muitas vezes, respondeu Martin. Ela sempre dizia a mesma coisa. Estou construindo algo para a Sarah. Ela vai saber o que fazer quando estiver pronta. Até lá eu só mantenho seguro. Ele se inclinou para a frente. Ela também deixou disposições específicas. O fundo define como você receberá o dinheiro. Não tudo de uma vez. Ela temia que fosse esmagador. Assim você recebe $25 milhões imediatamente, quando o fundo ativar depois $50 milhões por ano, durante 5 anos, e por fim o restante em uma única parcela. Por que parcelar? Perguntou Sarah. Para dar tempo de se ajustar, a aprender a administrar riqueza aos poucos, cometer erros com $25 milhões, em vez de 650 milhões. Ele sorriu. Rosa pensou em tudo. Os olhos de Sarah ardiam. Vou ser despejada em 3 dias. Eu sei, disse Martin. Rosa previu que você enfrentaria dificuldades. Por isso o fundo tem cláusulas de emergência. Ele puxou um talão de cheques. Primeiro posso liberar até 500 mil HAL antes da ativação do fundo para emergências reais. Isso é suficiente para resolver seus problemas imediatos. Sarah riu um riso que beirava o descontrole. Sim, é suficiente. Martin preencheu o cheque e o estendeu a ela. Há condições. Você precisa depositar isso em uma conta a qual só você tenha acesso. Não pode contar a ninguém de onde veio o dinheiro até que o fundo seja ativado. E precisa se reunir com nossa consultora financeira Rachel Chen dentro de uma semana para começar a planejar os próximos passos. Sarah pegou o cheque com as mãos trêmulas. 500 mil HAL assim de uma vez. Uma cláusula de emergência deixada por uma avó que morrera há 18 meses e ainda assim conseguira salvá-la. Eu não entendo, disse Sarah, a voz falhando. Por que eu? Por que não minha mãe ou a Jéssica? Elas são mais bem-sucedidas, mais estáveis. Martin balançou a cabeça. Rosa observou todos vocês com atenção. Sua mãe perseguiu status a vida inteira e nunca encontrou satisfação. Jéssica confunde valor com patrimônio e trata as pessoas de acordo com isso. Mas você, Sarah, trabalhou até a exaustão e permaneceu gentil. Perdeu uma filha e não se tornou amarga. Lutou e nunca culpou os outros pelas próprias circunstâncias. Foi para isso que Rosa quis dar esse dinheiro a alguém que o usaria para construir algo bom, não apenas para parecer importante. Eu não sei ser rica. Rosa também não sabia no começo e aprendeu. Você também vai. Ele lhe entregou um cartão. Esta é a Rachel Chen, nossa gestora de patrimônio. Ligue para ela amanhã. Ela vai ajudá-la a entender o que você tem e como proteger. Martin sorriu. E Sarah, parabéns. Sua avó teria muito orgulho de você. Sarah saiu do escritório em estado de torpor. O cheque queimava no bolso da carteira. E 500 mil HAL. Ela nunca tinha visto tantos zeros associados ao próprio nome. Passou direto pelo ponto de ônibus e continuou andando. Precisava se mover. Precisava processar. O turno na lanchonete começaria em 20 minutos. Pela primeira vez na vida adulta, Sarah Monteiro tinha uma escolha: ir trabalhar ou ligar, avisando que estava doente e não passaria fome. Ainda assim, foi trabalhar. Porque esse era o jeito dela. Porque faltar deixaria a equipe desfalcada. Porque a rotina parecia mais segura do que o caos girando dentro dela. Enquanto servia café, recolhia mesas e sorria para clientes que mal a viam. Sarah sentiu algo mudar por dentro. Ela não estava ali porque precisava. Estava ali porque escolheu. E de algum modo isso fazia toda a diferença. Às 21h, quando o turno terminou, Sarah pegou o ônibus de volta e subiu os 4 lances de escada até o estúdio. A cômoda estava encostada na parede exatamente onde ela a deixara.
Agora, porém, ela conhecia o segredo. Entendia por que Rosa a tinha dado não como móvel, mas como teste, uma pergunta que ela respondera sem saber. A cada mudança, a cada despejo, ela se recusara a te abandoná-la. Sara abriu o aplicativo do banco. O cheque só cairia no dia seguinte, mas havia 127 na conta corrente, o suficiente para comer para ir ao trabalho por hora. Ela mandou mensagem para Kevin, o filho do proprietário. Terei o aluguel até sexta, tudo incluindo o atraso do mês passado. A resposta veio na hora, aham. Sara sorriu e deixou o celular de lado. Até sexta teria mais do que aluguel. Teria tempo. Até sexta tudo mudaria. Mas naquela noite, Sara Monteiro deitou no sofá-cama afundado do pequeno apartamento, cercada por caixas de mudança e pela cômoda feia que todos mandavam jogar fora. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu profundamente porque a avó estava certa. As coisas mais valiosas nem sempre são as que brilham. Às vezes ficam à vista esperando alguém paciente o bastante para olhar mais fundo. Na manhã seguinte, antes do turno, Sara depositou o cheque. Os olhos do caixa se arregalaram discretamente ao ver o valor, mas ele processou sem comentário. Leva 3 dias úteis para compensar. Tudo bem. 3 dias. Sara podia esperar 3 dias. Esperara anos. No intervalo, ligou para Rachel Chen, do fundo da padaria. A voz de Rachel era calorosa e profissional. Sara, eu estava esperando sua ligação. Martin me contou da sua situação. Como você está se sentindo sobrecarregada? É normal. Consegue vir amanhã? Precisamos começar a planejar. Marcaram para a tarde de quinta-feira. Sara desligou e voltou a sovar a massa, as mãos repetindo gestos conhecidos, enquanto a mente girava com possibilidades desconhecidas. Na sexta-feira de manhã, o cheque compensou. Sara pagou ao proprietário R$2.800 em dinheiro, quitando o aluguel atual e o atrasado. Kevin contou o dinheiro 2 vezes, claramente irritado por ela ter cumprido a promessa. De onde você tirou essa grana toda? Restituição de imposto. Sara mentiu com naturalidade e um pouco de hora extra. Depois disso, pagou as contas de luz e água em seguida ao telefone. Foi ao mercado e comprou comida sem olhar preços, sem calcular item por item. Levou legumes frescos, pão bom e aquele café caro que fingia não querer havia 3 anos. No caixa, o total deu R$143. Sara nem piscou. A caixa entregou o recibo e Sara saiu dali se sentindo mais leve do que se lembrava de ter se sentido em anos. Naquela tarde, ela se reuniu com Rachel Chen. O escritório de Rachel era menor que o de Martin, repleto de gráficos financeiros e telas mostrando mercados em tempo real. A própria Rachel era mais jovem do que Sara esperava, talvez 40 anos, olhos atentos e um jeito direto, sem rodeios. Vamos falar sobre o que você tem e o que isso significa. Rachel abriu uma planilha. Seu fundo fiduciário reúne aproximadamente 650 milhões em ativos diversificados, ações, títulos, imóveis e equivalentes de caixa. Para alguém com esse patrimônio, o portfólio é conservador. Rosa priorizou estabilidade, não crescimento agressivo. Sara encarou os números na tela. Era real, muito real. E aqui está o ponto mais importante, continuou Rachel. A partir de agora, esse dinheiro faz de você um alvo. Quando a notícia vazar e vai vazar pessoas, vão aparecer pedindo ajuda, investimentos, empréstimos. Sua família terá opiniões. Estranhos trarão propostas. Você precisa de proteção. Que tipo de proteção legal, financeira e pessoal? Martin cuida do lado jurídico. Eu cuidarei dos investimentos e do planejamento financeiro. Mas você precisa ser inteligente quanto à exposição. Não conte a ninguém até montar sua equipe e suas estratégias. Rosa estava certa em manter isso em segredo. Você também deve fazer o mesmo, pelo menos por enquanto. Passaram 3 horas analisando projeções, implicações tributárias e estratégias de investimento. Ao final, a cabeça de Sara latejava, mas ela entendia o essencial. Estava prestes a ser mais rica do que jamais imaginara,
E essa riqueza vinha com responsabilidades para as quais nunca fora preparada. Eu preciso pedir demissão dos meus empregos. Não preciso, perguntou quando a reunião terminou. Financeiramente, sim. Emocionalmente, isso depende de você. Algumas pessoas precisam da rotina. Outras se sentem libertas ao ir embora. O que você acha que precisa? Sarah pensou na padaria em Patrícia e Thomas, que tinham se tornado quase amigos. Pensou na lanchonete da Dona Mariana, nos clientes habituais, no ritmo do trabalho. Pensou em dormir mais de 4 horas por noite, em não precisar escolher entre pagar a luz ou comprar comida, em ter tempo para descobrir quem era quando não estava exausta. Acho que preciso sair. Então faça isso com cuidado. Dê aviso prévio. Não queime pontes. Você pode querer essas conexões no futuro, mesmo que agora não pareça. No dia seguinte, Sarah deu aviso de 2 semanas nos 2 empregos. Na padaria, Patrícia ficou triste, mas compreensiva. Você foi um pilar aqui, Sarah. Seja lá para onde esteja indo, espero que seja bom. Na lanchonete foi mais difícil. Dona Mariana, a proprietária de 70 anos que lhe deram uma chance quando ninguém mais deu, chamou-a de lado. Você não está em apuros, anda diferente. Estou bem. Melhor do que bem, na verdade. Só. Surgiu uma oportunidade que preciso aproveitar. Mariana a observou com olhos de quem já tinha visto de tudo. Bom, você tem mais em você do que servir café. Não deixe ninguém te convencer do contrário. As 2 semanas passaram num borrão. Sarah trabalhou os turnos, recebeu os últimos salários e começou a se preparar para uma vida que ainda não conseguia imaginar. Mudou-se do estúdio para um apartamento simples de 2 quartos em um bairro melhor. Nada luxuoso, ainda não estava pronta para isso, mas limpo, seguro, com aquecedor, funcionando e sem mofo no banheiro. Mobília básica. Uma cama de verdade, um sofá que não afundava, uma mesa de jantar com cadeiras de verdade. E no quarto, encostada na parede oposta à cama, onde ela a veria todas as manhãs ao acordar, colocou a cômoda da avó. Ela parecia deslocada no novo espaço, velha demais, ornamentada demais para o ambiente moderno. Sarah não se importou. Mantivera aquela cômoda através de despejos, zombarias e da pressão de todos que achavam saber o que era melhor para ela. Mantivera porque Rosa pedira, e Rosa tinha razão em pedir. 6 meses se passaram. Sarah usou o tempo para aprender, se preparar, se tornar alguém capaz de lidar com o que vinha pela frente. Leu livros sobre finanças e investimentos. Encontrou-se mensalmente com Martin para discutir a administração do fundo. Trabalhou com Rachel para entender as responsabilidades que se aproximavam e manteve o silêncio. Não contou a ninguém. Quando Jessica mandou mensagem perguntando como ia a mais recente crise de Sarah, ela respondeu apenas: na verdade, as coisas estão melhorando. A mãe ligou uma vez rapidamente perguntando se ela precisava de dinheiro. Estou bem, mãe. E você? Porque Jessica comentou, você estava prestes a ficar sem casa de novo. Isso foi há 6 meses. Arrumei um emprego novo. As coisas estão melhores agora. Que tipo de emprego? Trabalho de escritório. É chato, mas paga bem. A mentira saiu fácil e era necessária porque o prazo de Rosa se aproximava, o 2º aniversário de sua morte. E quando o fundo fosse ativado, tudo mudaria. Na semana anterior à data, Martin ligou. Precisamos nos encontrar. Há algo que Rosa deixou para você. Algo que ela queria que você recebesse pouco antes da ativação do fundo. Eles se encontraram novamente no escritório dele. Martin entregou a Sarah um envelope lacrado com o nome dela escrito à mão por Rosa. Ela também gravou uma mensagem em vídeo. Quer assistir? Sarah assentiu sem confiar na própria voz. Martin abriu o notebook e apertou play. A tela mostrou Rosa na sala de estar, a mesma que Sarah visitara incontáveis vezes. Ela parecia mais frágil do que Sarah lembrava. A pele fina, as mãos levemente trêmulas, mas os olhos continuavam vivos e atentos. Olá, minha menina. A voz de Rosa encheu a sala,
E os olhos de Sara se encheram de lágrimas. Se você está vendo isso, encontrou tudo. A cômoda, a pasta Martin Rachel. Você fez exatamente o que eu esperava. Você aguentou firme quando todos mandaram você soltar. Sobreviveu quando sobreviver parecia impossível. E agora está prestes a herdar mais dinheiro do que sabe o que fazer. Rosa sorriu o mesmo sorriso que Sara amava desde criança. Quero explicar por que fiz isso, por que escondi, por que deixei você passar por dificuldades, quando eu poderia ter ajudado. Parece cruel, não parece? Talvez tenha sido, mas eu vi o que o dinheiro fez com outras pessoas. Vi gente ficar menor, mais amarga, mais assustada. E eu não queria isso para você. Eu queria que você soubesse quem era quando não tinha nada, porque essa é a sua essência. A bondade que você mostrou quando estava exausta, isso é real. A dignidade que manteve quando te olharam de cima, isso é real. O amor que você deu a Emma, mesmo no luto, isso é real. O dinheiro não criou nada disso. Foi você. Rosa se inclinou um pouco para frente, como se pudesse ver Sara através da câmera. Agora você vai ter mais dinheiro do que a maioria das pessoas sonha. E vão dizer que isso resolve tudo. Não resolve. Resolve problemas financeiros, sim. Você nunca mais vai se preocupar com aluguel, comida ou contas médicas. Mas não vai preencher o vazio que a Emma deixou. Não vai fazer sua família te respeitar de repente. Não garante felicidade. O que ele faz é te dar liberdade. Liberdade para escolher, para construir, para se tornar quem quiser, sem a sobrevivência ditando cada decisão. Use essa liberdade com sabedoria. Alguns conselhos de uma velha que errou bastante. Primeiro, não conte a todos de uma vez. Vá com calma. Deixe que se perguntem por que você está melhorando. Observe quem eles se tornam quando descobrirem. Segundo, não se sinta culpada por ter dinheiro. Você não roubou, não herdou por sorte. Você ganhou isso sendo exatamente quem é, sobrevivendo, mantendo aquela cômoda mesmo quando parecia ridículo. Terceiro, lembre-se de onde veio. Lembre-se de como era se preocupar com o aluguel. Lembre-se de quem foi gentil quando não precisava ser. Ajude quando puder, mas não deixe ninguém te obrigar a consertar o mundo inteiro. Você não pode salvar todos. Só pode salvar a si mesma e talvez mais alguns pelo caminho. Por fim, viva, Sara. Viva de verdade. Não como eu vivi escondida guardando segredos. Seja ousada. Seja generosa. Seja exatamente quem você sempre foi, só que com recursos melhores para isso. A expressão de Rosa suavizou. Eu te amo. Sempre amei. Desde o dia em que você nasceu, vi algo especial em você. Algo raro. E quis te dar um presente que sua mãe e sua irmã nunca valorizaram, o presente de saber que você é suficiente exatamente como é. O dinheiro é seu. Faça o que quiser com ele. Construa algo bonito ou gaste tudo em experiências. Não me importa, é seu. Você o conquistou simplesmente sendo você. Adeus, minha menina. Estarei observando seja lá de onde eu estiver. E tenho muito orgulho de você. O vídeo terminou. Sara ficou sentada no escritório de Martin e chorou não de tristeza exatamente, mas de algo mais complexo: luto, gratidão e um amor avassalador por uma avó que a enxergou com clareza e amou exatamente o que viu. Martin esperou até que ela se recompusesse, depois lhe entregou um lenço. Ela gravou isso 3 semanas antes de morrer. Foi muito clara ao dizer que você deveria assistir logo antes da ativação do fundo. Quando eu terei acesso? Sara perguntou, a voz quase não saindo. À meia-noite de amanhã. No segundo aniversário da morte dela, exatamente como Rosa determinou. Pela manhã você terá 25 milhões ALS, depositados em uma conta que a Rachel preparou para você. O restante virá conforme o cronograma que discutimos. Sara assentiu, incapaz de falar. Mais uma coisa, disse Martin, puxando um último documento. Rosa deixou instruções para sua família. Pediu que eu os contactasse depois de você receber a primeira liberação
informando que você herdou o espólio. Ela achou melhor que viesse de um advogado, não de você. Eles provavelmente vão perder a cabeça. Rosa previu isso também. Ela deixou uma carta para sua mãe, embora eu não tenha autorização para dizer o conteúdo. Naquela noite, Sara não conseguiu dormir. Deitada na cama nova em seu apartamento seguro, pensou no que o dia seguinte traria dinheiro, além de qualquer medida, uma liberdade que nunca imaginara, e a avó que a amara o bastante para fazê-la lutar antes de lhe dar asas. À meia-noite, o celular vibrou com uma notificação do banco. Com as mãos trêmulas, Sara abriu o aplicativo. Onde ontem havia pouco mais de R$1.000, agora aparecia um novo saldo 25.000 zécilos. Sara encarou o número até os olhos marejarem. 25 milhões de reais. Apenas a primeira liberação. Apenas o começo. Ela se levantou, caminhou até a cômoda e no escuro passou a mão pelo tampo sentindo a madeira gasta. E sussurrou. Obrigada, vovó, por me ver, por acreditar em mim, por me dar esse presente. A cômoda não respondeu, mas por um instante, Sara sentiu como se Rosa estivesse ali sorrindo orgulhosa, dizendo que era hora de construir a vida que ela merecia. Sara esperou 3 dias antes de contar a alguém. 3 dias para se acostumar a olhar o saldo no banco. 3 dias para se reunir com a Rachel e começar a planejar. 3 dias apenas para sentar com a realidade de que tudo havia mudado. No 4º dia, Martin ligou. Enviei as cartas para sua mãe e sua irmã como Rosa pediu. Elas devem recebê-las hoje. O que as cartas dizem que Rosa deixou o espólio para você, que o patrimônio é substancial, que você não tem obrigação de dividir e que qualquer tentativa de contestação ou pressão será respondida com medidas legais. O estômago de Sara se revirou. Elas vão me ligar. Sim? Rosa previu isso também. Martin falou com suavidade. Ela deixou um conselho, deixe-as reagir. Não se defenda. Não se justifique. Apenas exponha os fatos e estabeleça seus limites. Quem realmente te ama, acabará voltando. Quem não ama vai se revelar. E se todas se revelarem terríveis, então você saberá com quem está lidando. Conhecimento é valioso mesmo quando dói. As ligações começaram naquela mesma tarde. Primeiro, Jéssica. A voz aguda de incredulidade. A mãe acabou de receber uma carta do advogado da vovó Rosa, dizendo que você herdou o espólio. Que espólio? A vovó não tinha nada. Aparentemente tinha mais do que sabíamos. Quanto mais o suficiente. Suficiente, Sara. Isso não é resposta. Estamos falando de quantos 6 dígitos? 7. Sara respirou fundo. Jéssica, a vovó deixou tudo para mim. Não para você. Não para a mamãe. Para mim. E eu não sou obrigada a discutir detalhes. Isso é insano. Somos família. A gente deveria dividir. Dividir como você dividiu comigo. Como quando eu estava prestes a ser despejada e você ofereceu seu sofá se eu me livrasse da cômoda. A voz de Jéssica esfriou. Aquela cômoda era horrível, você sabe. Você só manteve por teimosia. Eu mantive porque a vovó me deu. Porque importava. Sara fez uma pausa. E sabe de uma coisa, Jéssica? Ela escondeu o testamento dentro dela. A cômoda que você queria que eu jogasse fora guardava os documentos que me deram tudo. Houve silêncio do outro lado. Você está mentindo. Não estou. A cômoda tinha um compartimento secreto. A vovó colocou os papéis ali. Papéis que mudaram minha vida. Isso não é justo. A vovó deveria ter dividido igualmente. Não estou sendo egoísta. Estou sendo exatamente quem a vovó queria que eu fosse, alguém que não te deve nada. Sara desligou. 30 minutos depois, a mãe ligou. A conversa foi mais curta e mais dura. Rosa sempre te favoreceu. Eu devia saber. Ela não me favoreceu, mãe. Ela me viu. Há diferença. Bom, espero que esteja feliz. Você destruiu esta família. Não, mãe. Eu apenas herdei o que a vovó quis me dar. Se isso destrói a família, talvez ela não fosse tão forte assim.
A mãe desligou sem se despedir. Sara ficou sentada em seu apartamento, sentindo nada, nem culpa nem raiva. Apenas uma certeza triste de que Rosa tinha estado certa sobre tudo, sobre as reações da família, sobre o sentimento de direito que eles carregavam, sobre o fato de que nunca a haviam visto como nada, além de um fracasso até o momento em que ela passou a ter algo que eles queriam. Nas semanas seguintes, Jéssica ligou repetidamente, às vezes furiosa, exigindo a parte justa dela. Às vezes chorando, alegando dificuldades familiares. Em uma ocasião, ameaçou entrar com ação judicial, embora Martin garantisse a Sara que não havia caso algum. A mãe, depois da primeira ligação, ficou em silêncio. Ainda assim, Sara soube por outros parentes que ela andava dizendo que Sara tinha roubado o dinheiro de Rosa por manipulação. E Sara? Sara começou a construir a própria vida. Comprou uma casa, não uma mansão. Ainda não estava pronta para isso. Mas um lar de verdade com 3 quartos e um quintal, um lugar onde pudesse respirar. Decorou com cuidado, misturando peças novas com objetos que amava. E no quarto, colocou a cômoda em um lugar de honra. Fundou a Fundação Emma Rose, em homenagem à filha e à avó, uma instituição voltada a ajudar mães solo com moradia emergencial e despesas médicas. Destinou 50 milhões da primeira liberação para a fundação e criou sistemas para garantir que o dinheiro chegasse a quem realmente precisava. Voltou a pintar um hobby abandonado quando o tempo virou um luxo inacessível. O 3º quarto da casa tornou-se um ateliê cheio de telas e luz. Fez amigos de verdade, não pessoas que queriam algo dela. Mulheres que conheceu no café do bairro, em aulas de arte na biblioteca. Pessoas que a conheciam simplesmente como Sara. Não Sara, a herdeira. Ela pensava em Rosa, na paciência da avó, no teste que Sara não sabia estar fazendo, em sobreviver não apenas à pobreza, mas à perda de dignidade que vinha com ela. Em manter aquela cômoda não porque fosse valiosa, mas porque era dela. 6 meses após a primeira liberação, Sara recebeu a segunda parcela de 50 milhões de reais. Investiu metade, doou 15 milhões de reais à fundação e usou o restante para viajar não de forma luxuosa. Ainda não conseguia se ver na primeira classe, mas livremente. Foi à Itália, à França, à Espanha, lugares que Rosa sempre sonhara visitar, mas nunca visitara. Em Paris, sentada em um café perto do Louvre, Sara finalmente sentiu o peso completo do presente de Rosa. Não o dinheiro que era apenas ferramenta, mas a liberdade, a capacidade de escolher o próprio caminho, a certeza de que ela era suficiente, sempre fora mesmo quando não tinha nada. Pegou o celular e releu a última mensagem de Jéssica enviada uma semana antes. Você mudou. O dinheiro te transformou em outra pessoa. Sara digitou uma resposta. Não. O dinheiro me permitiu ser quem eu sempre fui por baixo do cansaço. Essa é a diferença. Não enviou. Jéssica não entenderia. 1 ano depois de herdar tudo, Sara estava em seu ateliê trabalhando em uma pintura. Era da cômoda não como ela estava agora, polida e cuidada, mas como fora em seus diversos apartamentos, marcada feia, ocupando espaço demais. A coisa mais valiosa que ela já possuíra antes que alguém soubesse do segredo. O telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendeu, mas algo a fez atender. Sara, aqui é o Kevin, filho do seu antigo proprietário. A mão dela se fechou em torno do celular. O que você quer? Eu ouvi. Quer dizer, as pessoas estão comentando. É verdade sobre a herança. O que as pessoas dizem não importa. Mas se for verdade, eu queria pedir desculpas por como te tratei. Fui um idiota com a cômoda, com os despejos, com tudo. Me desculpa. Sara ficou em silêncio por um momento. Você está pedindo desculpas porque sente isso ou porque ouviu que agora eu tenho dinheiro? Kevin hesitou. Sendo honesto? Um pouco dos dois. Ouvir sobre o dinheiro me fez pensar. Me fez perceber que eu estava errado. Pelo menos você é honesto. Sara se surpreendeu ao sorrir. Desculpas aceitas. Mas Kevin, eu não vou te dar dinheiro se era isso que você esperava. Não?
Quer dizer, talvez tenha passado pela minha cabeça, mas eu só queria dizer que estava errado. Você manteve aquela cômoda feia em tudo e agora eu sei por quê. Você sabia que valia alguma coisa. Não, Sara disse suavemente. Eu mantive porque minha avó me deu. Porque importava para ela, então importava para mim. O fato de esconder uma fortuna só prova que amor vale mais do que dinheiro. Que acreditar em alguém vale mais do que qualquer herança. Eu não entendo. Eu sei. E tudo bem. Sara desligou. Ela voltou à pintura, acrescentando camadas de cor à madeira da cômoda, fazendo-a brilhar por dentro, porque na verdade sempre foi assim. Brilhava com o amor de Rosa, com a promessa de que alguém via Sara com clareza e valorizava o que via. O dinheiro era extraordinário. A liberdade que ele comprou também era extraordinária. Mas o verdadeiro presente sempre foi a fé de Rosa, a crença de que Sara manteria aquela cômoda, de que sobreviveria tempo suficiente para descobrir seu segredo, de que seria forte e sábia o bastante para lidar com tudo o que viesse depois. Sara provou que Rosa estava certa. E agora, de pé em seu ateliê, dentro da própria casa, pintando o retrato de uma cômoda velha e feia, que todos mandaram jogar fora, Sara finalmente entendeu o que a avó tentara lhe ensinar desde o início. Valor não é o que brilha. É o que permanece. É o que você guarda quando guardar parece tolice. É sobreviver sem perder a gentileza. É acreditar que em algum lugar alguém enxerga quem você realmente é. A cômoda já tinha guardado os sonhos de Rosa, depois os de Sara, e agora guardava a verdade. As duas sempre souberam. As coisas mais valiosas nem sempre são as que reluzem. Às vezes estão escondidas à vista de todos. Às vezes, são antigas marcadas, ocupam espaço demais. Às vezes são exatamente aquilo que todos dizem para você se livrar. E às vezes, se você for paciente o suficiente, teimosa o suficiente e corajosa o suficiente para mantê-las mesmo assim, elas salvam a sua vida. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou desta história, confira os outros vídeos que estão aparecendo na tela. Agora acho que você vai gostar bastante. E não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo.